E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um A Bordo do Sunny, dessa vez para falar sobre os acontecimentos do capítulo 1157 do mangá de One Piece, que retorna a história de capa e continua aquele flashback que a gente estava tendo no arco de Elbaf. E para bater esse papo aqui comigo estão eles, Straça e Carioca. E aí, gente? Fala galera, boa noite, bora para mais um capítulo, esse capítulo mais tranquilinho, né? Diga-se de passagem. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um A Bordo do Sunny. Capítulo xoxo, eu diria, perto do que a gente estava tendo, né? A gente estava tendo muitos capítulos muito emocionantes, animados. Vamos, eu acho que tem coisas positivas para serem faladas desse capítulo também. Pode começar aí com a história de capa amada pelo mundo inteiro. Então vamos começando aí, né, com esse capítulo 1157, com o nome de Bar Lendário, né? E o capítulo começa com a nossa boa e velha amada história de capa de Yamato, né? Finalizando aí com... Finalizando, a gente falou que ia finalizar umas 15 vezes e até agora nada. Mas ainda na peregrinação de Yamato, né? Que ela foi na representante suplente da colheita de ouro. Para proteger a vila, ele lutou contra o Kaido, mas morreu sem nem deixar o corpo para trás, né? Então... Falando do... pode falar. Pode falar. Não, é que eu vi muita gente eu esqueci o nome dele. Então, eu vi muita gente confundindo isso aí. Não é Oden aí, não. Tá? É o Ushimaru esse aí. O Ushimaru é o Shimotsuki, que é da mesma família do Zoro, só que é aquele cara que tinha cabelo azul e que ajudou Yamato a fugir quando ela, bem criancinha, tava presa ainda, a filha do Kaido amarrada e tal. Ele era um dos 3 samurais que ajuda ela a fugir. O cara que é igualzinho o Zoro, só que tem cabelo azul. Eu vi muita gente falando, é o Oden, o Oden. Não é o Oden, gente. Você tem que entender as regiões de Wano, como elas funcionam. E assim, o Oden, ele lutou contra o Kaido, mas ele deixou o corpo dele, tipo, o corpo dele foi queimado, mas o corpo dele estava lá, né? E teria dado nome aqui se fosse o Oden, é outra situação. Eu acho que vai terminar, provavelmente, no túmulo de Oden, ou numa coisa referenciando Oden, como a obra final, né? Eu acho que se fosse Oden teria mais impacto, assim. Tem zero impacto isso aí, eu achei isso legal. Porque aqui é tipo, para proteger a vila, ele lutou contra Kaido. Não é o ano inteiro, é a vila. Esse cara deve ter sido preso depois que ele tentou proteger a vila e ninguém nunca mais achou o corpo dele. E Yamato sabe o que aconteceu com ele, por isso que tá lá também meio que prestando respeito, né? Que ficou um pouco jogado, né? Mas essa história de capa é toda jogada, mano. Não, antes tinha uma trilha que ela tava seguindo, né? Agora é tipo só um apêndice ali, né? E nem tava na progressão, assim, da história. A outra era o túmulo de Ryuma, e como os dois são Shimotsuki, tanto o Ryuma quanto o Shimaru, acho que ela tá lá, tipo, ela tá no mesmo lugar, né? Que é a parte lá que neva, é Ringo, acho. E aí é interessante que já começa a ser coisa dela. Acho que visitar o túmulo do Ryuma é uma coisa que o Oden também fez. Agora, do Shimaru não. Então aí já é uma parada meio que Yamato saindo do caminho que o Oden fez e trilhando um próprio. Que é o que a gente espera ver com ela indo pro Sun e tudo mais. Tá com cara de despedida, né? Esse negócio. Sim. Ela tá se despedindo de todo mundo pra poder sair. Tá com uma carinha mais de despedida, Gente, eu achei. eu não tenho mais expectativa em nada. Não sei se ela vai sair, se ela vai ficar, se ela só foi rezar e acabou. Porque tá difícil, viu? Tá bem triste mesmo. Ainda bem que voltou, porque. Ainda bem no sentido de não vai acabar daquele jeito jogado que tava, tá ligado? Pra mim seria. Ainda bem que voltou. Não, mas. É que seria revoltante pra mim acabar do jeito que acabou. Ficou 2 capítulos sem, né? Depois de um jeito, tipo, muito nada a ver também, sabe? Eu espero ter algum propósito nessa história de capa, que eu não tô vendo ainda. Pra mim deve ser a despedida pra ela ir pro mar. A minha única esperança é essa, porque se for qualquer outra coisa eu sou capaz de... Na frente do Oda. Na frente. O capítulo começa, né? Aí a gente acompanhando ainda a jornada dos Piratas Rocks. Que a gente tá vendo aí o templo, começa com o templo da Federação Internacional de Caridade, o Foot Colony. Yahoo! A gente começou um grito, né? Já pegamos tudo, é muito dinheiro. E aí a gente vê aquele cara que me lembra, pelo menos o Gecko Moria, né? Ele fala, valeu pelo trabalho duro de vocês, a gente vai ficar com tudo. Vamos embora. E a gente vê a Lilin, aqueles outros, os participantes ali, aquele cara que parece o Capone, aquele outro que é um tritão, todo mundo fugindo aí cheio de dinheiro, né? E o pessoal falando, esse dinheiro é pras crianças carentes. A gente vê até os Zeus aqui, né? De cantinho, né? Os Zeus e Prometeus aqui em cima também. É verdade. E aí
a Lilin fala, não minta, se tá tudo aqui, quer dizer que vocês não estão repassando pras crianças, não é? E aí a gente vê todo mundo e eles têm um certo embate com esses monges dessa tribo aí, dessa instituição, vamos dizer assim. E aí ele avisa pelo Dendemushi, né? Fala pra descer a plataforma a última vez, que eles ainda estão no subsolo. E aí a gente vê que o Chique tava cagando pra eles, nem tinham percebido. E já tinha atacado uma bela de uma bomba lá dentro. E a bomba vai explodir, né? E a bomba explode, na verdade. E aí ele comemora falando que a parte da grana deles acabou de aumentar. Mano, a cara do e aí- Chique aqui tá muito boa. E é engraçado, né? Porque aí vem vem um outro líder, provavelmente, dessa instituição, né? Fica falando, droga, eles sabem de tudo que temos feito. Entregando mais ou menos que eles estavam sendo cuzão mesmo, né? Não estavam repassando esse dinheiro pras crianças. Uhum. E eles falam, onde tá o exército? Já estão chegando, então não os deixem escapar. E aí os caras ficam, fechem o templo, tentam fechar esses caras lá dentro. A Lilin até fala, vocês estão querendo nos perder, vou acabar com tudo que tá na frente, sai da frente, Bucky. E aí a gente percebe que o chão começa a derreter, né, ir pra dentro. E aí todo mundo é um terremoto, e terremoto a gente sabe muito bem quem é, né? Esse efeito é muito foda, mano. A gente escuta o Newgate falando, né? Então, Newgate, elas gritam Newgate, né? E o templo começa a cair. A gente vê uma imagem super legal. Então o show começa a afundar, né? E a gente vê num quadro o Kaido e o Newgate, né? Numa relação, parece que eles eram bem próximos, né? Porque eles têm essa relação de amizade mais de uma vez mostrado, né? Sim. E a gente vê eles conversando, né? Nossa, que inveja, hein? Queria poder fazer isso também. E aí a gente vê que o Kaido não tinha Akuma no Mi, né? Porque ele fala, é um poder de uma Akuma no Mi. Procure uma boa, porque seu corpo vai ficar desse jeito pra sempre. Curioso, né? Que já meio que a noção de imortalidade do Kaido, então ele já tinha, não era da fruta, né? Não, Ou ele o só pra, falou se- isso... o pra sempre é a sua vida inteira. Tipo, Mano, mas esse desse, entre aspas, né? Que essas duas bolinhas que o Oda tem usado ultimamente... Me deixa dar a entender que ele tá falando desse jeito específico, né? não, tipo, é o jeito da fruta. Tipo assim, procure uma boa fruta porque seu corpo vai ficar desse jeito pra sempre. Por exemplo, o cara que. Desse jeito da fruta ou desse jeito. Parece que é o corpo. Sei lá. É uma frase meio dúbia aí. A gente tem enfrentado um pouco de dubiedade aí, né? Ah, Eu acho que essa, eu entendi exatamente o que quer dizer. Eu acho que é desse jeito, é o jeito de Akuma no Mi, entendeu? por exemplo, o cara que comeu a fruta da jaqueta lá. Ele se fudeu, mano. Ele vai ficar com. Tipo, tá ligado? O cara virou a jaqueta e é isso aí, velho. Mano. E outra coisa, E aí- uma pergunta que eu tenho pra vocês depois dessa fala da Big Mom aqui, de que eles estão roubando dinheiro das. Tipo assim, que esses monges estavam roubando dinheiro usando crianças carentes. Até agora, de tudo que o Oda mostrou do Rox, o que esse bando fez pra gente taxá-los como vilões? Desde o Mas o começo. que você achou? Falando publicamente? É que Não, eu acho que assim, ele foi taxado como o grande inimigo do Roger, um pirata vil e tudo mais. Então, a imagem que a gente tinha é de que ele era um barba negra da geração anterior, tá ligado? Aí agora que a gente tá vendo as ações dele, o que teve nele que ajuda nesse ponto de vista? Porque na minha visão não teve nada. Ele Não. protege a honra Vai, do Harold, por exemplo, conversando com o Kaido. Ele... Não, é que assim, Eu acho que É que assim- a gente tem essa coisa de achar que ele, pelo visual dele, desde que foi mostrado do início, era um vilão. E também por tudo que é falado dele, porque ele causou. Mas ele é um pirata. Entendeu? Tipo assim, se você considera o pirata um vilão, ele é um vilão. Mas aí metade da obra é. Se você considerar que ele é mais um pirata, ele só é um pirata muito forte que consegue fazer o que ele quer fazer, que é o objetivo dele. Mas Não, ao longo do capítulo vai mostrar vai citar alguns feitos dele, né? Que ele vamos causou nesse pensar que a narrativa do mundo é pautada pelo governo mundial, certo? Certo. tempo. Sim. Então, vamos lá, o que o Shebeck fez? Eu não vou falar os Piratas Rocks ainda. O Shebeck. Ele invadiu Marigeoase, foi lá no Salão das Flores e tudo mais. Uhum. Primeiro ponto pro vilão, tá? Eu acho que ele fez isso. O fato dele ser um capitão e o bando dele
o capitão do bando ter feito isso já é um ponto pra ele ser um pirata cuzão. Segundo, ele, por mais que ele seja um pirata, ele é um pirata que movimenta o mundo dos piratas. Então, ele rouba os piratas de outros piratas, ele invade terras que provavelmente eram financiadas pelo governo pra fazer algum dinheiro específico, desvio de dinheiro. Então, assim, na narrativa do governo mundial, igual a gente viu, a gente vai ver aqui pra frente, né, nesse capítulo, não necessariamente o que eles estão fazendo é mal, mas a narrativa é ruim. Tipo o Luffy em Alabasta, tipo o Sabo em Marigeoise, tipo essas coisas. A narrativa do governo torna eles mal. Não necessariamente eles são maus, né? Não, isso aí sim, E mas eu o acho que. que assim, Ah, pode falar, Cari. eu ia falar que no nosso ponto de vista que acompanha o Luffy, a gente entende que o Roger é o herói da parada, é o All Might, né? E o Shebeck seria um vilão. Mas na verdade, o Roger ele é tão pirata quanto o Shebeck. É a mesma coisa, entendeu? A gente tem esse ponto de vista diferente, mas, tipo, cara, independente se ele roubou, se ele matou, ele é um pirata, ele é considerado Ele é um. o Endeavor. É, exato. Ele é tipo Talvez um um pouco, anti-herói, entendeu? tipo, um pouco mais questionável na forma como ele faz as coisas, mas não necessariamente tudo que ele faz é ruim. Então, mas o que Exato. que teve de ruim que ele fez até agora? Não, ele roubou, ele Teoricamente, invadiu não. propriedade Vamos lá. privada. Vamos lá, vamos usar um exemplo. Você descobre que você vai roubar uma instituição de caridade. Você vai roubar. Você entra lá e tem um cofre, tá? E dentro do você descobre que na verdade o dinheiro que colocando ali não é para as crianças carentes, era para uso próprio dele. Aham. Você descobriu isso lá. Você teve uma suposição. Só que qual que é a notícia que vai sair no jornal? Que você roubou Roubar. um instituto de caridade. Sim. É, Porque quem roubou já foi o bandido. Com esse nome ainda? é. Entendeu? Eu vou Exato. mutar tudo isso aí. Essas nomenclaturas que tá dando, eu vou mutar. Mas Não, assim. eu tô usando de exemplo institutos que eu pensei aqui, tipo, uma coisa de caridade. Obviamente, nada. É uma brincadeira que Não, eu tô eu fazendo sei. aqui. Os assuntos Mas, estão em alta. mas o que eu tô falando é que, para nós, antes de começar esse flashback, o Rox era o Barba Negra do Roger. O Barba Negra é um vilão para as pessoas que estão acompanhando o Luffy e para qualquer pessoa de senso comum, o Barba Negra é um vilão. Ele sim, ele foi o responsável pela morte do Ace. Ele fez uma porrada de coisa que coloca ele como vilão. Ele matou o cara lá na tripulação do Barba Branca. O Zebek não fez nada tão repugnante nesse nível. Ele tá roubando essa instituição porque ele sabia que eles eram corruptos. A Big Mom, ela Mas fala eu isso acho na que hora. é justamente isso que o Oda tá mostrando. Gente, mas O ele que é um ele tá pirata. mostrando pra Ele gente. vai Não, não. roubar. Não, mas não é Entendeu? isso. Mas eu acho que ele tá mostrando agora, e talvez isso surpreenda a gente, e tá me surpreendendo, é o fato dele mostrar que, olha, talvez o Shebeck não fosse tão ruim assim quanto falam. Exato, é E isso. aí, e o que eu espero é que esse flashback desenrole e termine em God Valley, né? Pra gente entender exatamente o Shebeck, onde tá o Shebeck, o que aconteceu com o Shebeck, entendeu? Uhum. Ele é o grande filho da puta, ele foi um cara que vai ser mostrado como talvez um anti-herói. O que aconteceu pra ele? Será que ele realmente lutou contra o Roger e o Garp e não com eles contra o pessoal do governo mundial, só que ele ficou como o bode expiatório da vez? Pode ser também, a gente não sabe. Então assim, eu acho que ele tá mostrando agora pra ele dar essa pulguinha atrás da orelha pra gente, né? Uhum. No meu ver, ele tá sendo a essência do pirata. Ele tem um objetivo, ele rouba, já roubou várias vezes, que deu pra perceber que ele se monetizou aí, se capitalizou. Eu entendo que ele tem um objetivo e ele tá fazendo o que tem que fazer pra cumprir o objetivo dele. Se chegar num ponto dele ter que ultrapassar tudo que ele fez antes pra fazer, eu acho que ele vai fazer. E eu acho que esse deve ser o ponto final do Shebeck. Alguma coisa, um tom acima do que ele vem fazendo. A gente vai ver que mais na frente, e vai repetir o que a gente vê nos últimos capítulos, ele conversando com o Harold como uma amizade,
Uhum. Mas eu não quero ver. Eu acho que o Oda tá induzindo a gente a fazer isso, a enxergar como uma amizade, até o momento que ele não conseguiu o Harold pro lado dele. E aí ele vai largar a mão, entendeu? E vai fazer alguma coisa, porque é importante o Harold estar do lado dele pra o que ele quer fazer. E É, aí é onde ele vai se mostrar o que ele não tem se mostrado até agora. Eu acho que não, mano. eu também acho que não, mas é interessante isso porque é basicamente o que acontece com todos os outros piratas, os imperadores, principalmente atualmente. Porque nenhum deles tem alguém que saiba ler os poneglyphs. E eles estão ainda caçando os poneglyphs. Então eles estão assim, quando a gente tiver os 4, a gente vai atrás de alguém que saiba ler. Que é o caso da Nico Robin, atualmente a única. Não sei se a Pudding, por conta do terceiro olho, vai conseguir ler ou não. Não deixaram isso claro ainda. Mas é só a Nico Robin. Ninguém tá caçando Nico Robin ainda. Mas acredito que quando ela for necessária, eles vão caçar. O Zebek, ele tá nessa. Eu quero o Harold pra mim. Eu preciso dele porque a fruta lá, só ele pode. Um gigante ancestral, né? Pode conseguir o ápice dela. Mas por enquanto, como eu não tenho todas as outras coisas que eu preciso, eu continuo de boa aqui. Talvez isso realmente aconteça, mas eu também não vejo acontecendo. Eu acho que o Zebek, ele é um pirata do mesmo jeito que o Luffy é. Ele só tá tirando de gente má, tá ligado? Ele não foi assaltar, saquear uma cidade miserável, igual a Marinha tava fazendo com o lugar onde o Kuma cresceu, por exemplo. Sabe? Ele ataca navio da Marinha, ele ataca navio de recurso para Dragão Celestial e ele ataca a ilha de gente corrupta que tá usando criança carente para ganhar dinheiro. Então até agora, mano, pô, o cara, pô, ele é herói, velho, é herói. Rebecca é o Felca. Não, calma, assim. Eu não acho que ele é herói. Herói ele não é. Ele não é herói. Não, eu acho que assim, é o lance que, assim, eu concordo com você em partes. Eu acho que tem esse lance da dualidade, entendeu? O próprio Luffy fala que ele não é um herói, que ele é um pirata, que ele briga e tal. Eu acho que tem esse lance da dualidade. Mas o que eu acho que também, eu concordo com o Marcola em partes, que eu também acho ele parecido com o Luffy, também acho que assim, se o Harold continuar falando não, ele vai continuar tentando falar sim, em todo momento. Ele só vai, talvez, falar, putz, mano, agora eu vou ter que ir pra God Valley e depois eu volto, Harold, entendeu? Uhum, Eu não acho exato. que ele vai ficar preso nessa coisa do, ah, não, agora o Harold não me quer, eu vou ficar do mal. Mas e se o Harold for a chave, a última peça pra ele conquistar o objetivo dele? Eu acho que ele só Então, desistiria. mas eu acho que ele Então não ele vai vai desistir do objetivo. Não, ele não vai desistir. Vai acontecer alguma coisa em God Valley que vai impedir dele de chegar no objetivo. Mesmo que seja o Harold. É, do mesmo Eu jeito não que o tenho Roger. certeza. O Roger Eu teve a acho que noção de vai que ele dar chegou um pouco cedo. mais de bonzinho. O bonzinho, eu não acho que ele é. Eu não acho que ele é bonzinho. Eu acho que vocês estão, pelo comentário de vocês, parece que ele é muito bonzinho. Não, foi o que eu falei. Eu Mal falei ele não nada é. Até agora, mal ele não é. Eu achei que ele fosse ser mal. Antes da gente ser apresentado a ele de fato. Só pelo que a gente ouvia falar. Mas é isso que o Strasser falou também. A Marinha manipula as informações desde que o mundo é mundo. Se a gente for ver o Luffy pelos olhos da Marinha, ele vai ser mal. Só que assim, eu tinha essa visão dele ser o Barba Negra do Roger. Mas eu tô vendo que não é também. Ele é mais parecido com o Luffy do que ele é com o Roger, por exemplo. Do que ele é com o Barba Negra. E o Tá Barba ligado? Negra é mau. Barba Negra é mal. O Barba Negra é mais mal mal. do que ele. Barba Negra é cruel. Ele faz atos de crueldade. A gente não É, viu o Shebeck sendo cruel com ninguém. o Barba Negra Então, matou um cara da mas eu mesma acho que- tripulação dele. Eu não Eu acho vejo o que vale a Zebek gente fazendo ir no isso. capítulo, porque vai citar alguns feitos dele. E aí eu acho que vai dar mais um pra gente conversar. Porque quando o narrador fala o que tá acontecendo com os Piratas Rocks, eu acho que pra mim me dá um outro panorama do que a gente tá discutindo agora. Então vamos, Mano, vai, eu não vamos ver. sei. No fim, deixa eu só terminar um argumento. No final das contas, o cara fazia joguinho pra conseguir as coisas, mano. Ele É. fazia o Dave Back Fight que era um jogo, não matava ninguém. Não, tá bom, mas ele não precisa matar ninguém. Eu não tô entendendo, eu não tô falando que Mas ele é ele mau. pode matar, tá ligado? Ele Eu não tô poderia se falando ele que ele é mau. quisesse. Eu tô falando que vocês estão falando que ele é muito bonzinho. Não, eu não tô falando que ele é bonzinho, eu só Eu acho tô que ele é falando que ele é um menos. pirata. Eu só tô achando que tá mostrando mais um lado bom até agora dele. É só isso. Também concordo que ele é um pirata. Mano, Eu Vamos lá. falei. Acabei Me de falar lembra, dessa dualidade. O que o Barba Negra fez que ele é um mal? Ele ele capturou o matou. irmão do Luffy? Não, ele matou um cara da tripulação do Barba Branca pra pegar a fruta, o Tati. Ele matou o cara. O cara Então, tinha. esse é o ponto, esse é literalmente o ponto que eu tô falando que eu acho que o Rox faria. Se ele depender de uma coisa pra cumprir um objetivo que ele tem,
ele vai fazer. É isso Não que eu sei, vejo porque dele. não mostrou ainda ele fazer. É isso que o Strasser falou do Dave Backfight agora. O Dave Backfight é um jeito mais difícil de você conseguir alguma coisa do que por uma luta. Se o cara se garante na força. O Luffy quase se fudeu no Dave Backfight, porque não é só questão de força. Se fosse por força, ele não ia correr nenhum risco de perder o Chopper, por exemplo. E ele quase perdeu o Chopper e a Robin. Agora, o cara se propõe a ganhar tripulantes através de um jogo que você tem que seguir regras, tudo bem que são regras de pirataria. Ao invés dele chegar lá e tomando pela força, já me leva a crer que ele não mataria alguém se tivesse à frente do objetivo dele ali. Ele tentaria de outra forma. Eu não acho que isso necessariamente significa, tipo, diz alguma coisa sobre ele. Porque assim, a gente já falou da. Porque assim, você prefere que matar, fazer a força e arrumar inimigos, ele vai colecionando inimigos pelo mundo inteiro. Sendo que a ilha dele, a ilha dos piratas, é Ratinosso, né? Que é uma ilha, um paraíso pirata, que talvez fosse um dos objetivos dele. Então por isso que ele não ia querer colecionar inimigo. Ou ele pode ter uma fruta que ele consiga manipular, tipo a OP no Mi, que a gente até agora não sabe. E ele preferia manipular o jogo, ganhar roubando e não colecionar inimigos. Entendeu? Então acho que o argumento de que ele fazia as coisas pelo jogo não exime ele Mano, mas é eu que eu posso. também não tô falando que ele é mau. Não, eu Mas Então, mas é entendi, que- eu entendi. Mas eu acho assim também, só uma dessa do cara que falou. Ele é muito forte pra ele fazer algo por medo de ter inimigo. Ele se Concordo. garante na força esse o meu dele. ponto. Ele se garante na força dele. Mas O cara e tava se na o sala ponto de dele Moon. for reunir força? Por que que ele ia querer fazer inimigo se ele quer juntar força? Porque ele tá nem aí, ele quer conquistar o que ele quer. Eu Esse é não o acho lance. que ele não tá nem aí. Eu acho que O O Luffy. Luffy tá nem aí. O Luffy não Eu não tem acho medo que de ele ter tá inimigo, por exemplo. Gente, Tá ligado? vocês estão falando, vocês já falaram, vocês estão falando que o Shebeck é parecido com o Luffy. Uhum. Até agora Não é, é. pô. Não, Mas não por que acho. não pode ser? Não, não. Eu não tô. Eu não A acho gente que não é. tá falando em tudo, mas, por exemplo, ele pode ser parecido com o Luffy no quesito de tipo assim. Beleza, você é um pirata? Você é um pirata. Mas você é um pirata onde atinge o lugar que precisa ser atingido. Tipo, Exato. na verdade, o Luffy é mais por acaso, vai. Ele para na ilha e destrona um reino tirano do nada. Mas o Shebeck parece ser mais. O objetivo dele é atingir o governo mundial, entendeu? Como ele falou, ele pegou um barco que tinha lá recursos pros os deuses lá, os dragões celestiais. Ele foi e invadiu Marigiás. Agora ele tá em um lugar que provavelmente é financiado pelo governo mundial que não tá repassando dinheiro pra criança. Não tô falando que ele é bom. Mas os sinais Ele que é a o gente Robin teve... Hood. Não, mas vou te dar um exemplo. Robin Hood, Sabe... Robin Hood. Não, mas Sabe sabe que que... não, Marcola, tá Sabe louco? que pra quem é... Pra Porra, o mídia... que ele fez até agora que é diferente do Robin Hood? Ele tá tirando dos ricos, ele não tá dando pra ninguém, ele tá ficando com ele. Então, mas ele tá diferente, tirando... né? É, tudo bem. Vamos fazer uma análise fria aqui, ó. Usando aí a teoria do momento. Quem é o pirata que, pra mídia, pro mundo, tá subjugando todo mundo à força? O Luffy. Não, o Bug. O Bug subjuga os piratas fortes à força dele. Ele não faz Dave Bag pro mundo, tá? Não pra gente. Pro mundo de One Piece. Pro mundo de One Piece, os piratas Bug, a Cross Guild, ele botou todo mundo embaixo do braço. Todos os piratas que entraram nele é porque ele é o senhor da salvação, ele é o cara que é forte, ele destrói, ele subjugou o Crocodile, ele subjugou o Mihawk. Na base da força, sem criar inimigo. Não sei, não. Entendeu? É óbvio que isso não é verdade, porque a gente sabe que não é verdade. Mas pra mídia do One Piece, pro que o Morgans enxerga, é isso. Sim, Entendeu? mas tinha gente até que achava que a estrutura, a dinâmica dos Rock seria parecida com essa. Mas o Rock já mostrou que a força dele provavelmente é maior que a do Barba Branca até. Que é o cara mais os caras forte têm aí. tem um respeito maior por ele. É. Eu acho Bem, vamos ainda dar que o Bug vai conquistar esse respeito, tá? Até o primeiro discurso dele falando do One Piece, que faz o Crocodile ficar meio mordido, que faz o Mihawk querer se mexer, me leva a crer isso, mas não vai ser através da força. O Hawks, ele tem também essa retórica dele aí, porque o discurso que ele fez no último capítulo foi muito foda, mas ele se garante na força bruta também. Então, personagem muito interessante até agora. De novo, revertendo uma imagem que a gente tinha antes dele, sim. Até agora ele não atacou ninguém vulnerável.
Não atacou ninguém Eu de espero- forma desonrosa, espero que isso igual não o Tite aconteça fez. com o Bug, Mostrou, né? verdade. Espero que isso não aconteça com o Bug, espero que ele continue sendo quem ele é. É. Belo de um bundão. Pra mim, a graça do Bug tá aí. Toda a aura do personagem gira em torno disso. Bem, vamos lá então continuar aqui o capítulo. Já tivemos essa mini discussãozinha aí, né? O capítulo continua então com a repercussão da explosão, né? A galera, todo mundo puta com o Chique que ele jogou a bomba, né? E o que eu achei engraçado aqui é que no último capítulo a gente vê que o Machado de Aço lá, o Kyo, ele é apresentado como um rival, né? Do Do Chique. Chique. Só que o Chique fala com um coraçãozinho na voz, né? É, mas a ironia, Meio- né? Explodiu lá justamente porque o Kyo tava É. lá. Ironia. Sei lá, mano. Ó a cara dele, ó a cara dele, Straça. Ele tá Acho que rindo, não é tipo assim. apaixonado pelo cara. Mano, ele jogou uma bomba onde o cara tava pra matar o cara. E aí o cara tá puto com ele, ele fala, nossa, eu fiquei preocupado com você. Tipo, caralho, tá? É irônico, porra. Exato, eu também acho. Vou comprar essa daí. Aí o Chique dá uma bronca, o Shebeck dá uma bronca neles, né? Para com bobagens, vinha logo pra cá. Eles ficam preocupados que pudesse ter acontecido alguma coisa com o tesouro, mas não acontece nada. E aí, um dos piratas pede pro Capitão John, pede pra ele dar uma olhada pro mar, né? E no mar a gente vê que eles estão cercados pela marinha. Ele dá uma risada, né? Fala que acabou a brincadeira, que essa não é hora de brigar e que nós temos que nos preparar pra zarpar logo, porque a marinha tá chegando, né? Aí o Newgate também repara que a marinha chegou e eles já até ficam preocupados, né? Eles chegaram muito rápido. Será que alguém vazou a informação? Aí o Shebeck fala, né? Acho que acho que a palavra certa não é zarpar. Temos que se preparar pra atacar. E aí ele fala, afundem eles, peguem tudo. E mais uma vez aí, cada vez mais parecido com o Tite, né? Só não é banguelo. E manda pra cima. E aí a gente tem o narrador, né? E apenas 2 anos após a formação dos Piratas Rocks, foram registrados 16 ataques, 76 navios afundados, 14 portos queimados, 5 cidades destruídas, uma nação inteira desmoronada, 3 casos especiais de violações do artigo 18 da Lei Mundial, 25 registros criminais apagados. E embora essa fosse a época em que o futuro rei dos piratas Gold Roger existia, os anos que eles estavam na ativa poderiam ser chamados de Era dos Rocks. E aí, Carioca, eu acho que tem uma coisa que corrobora pro seu argumento aqui, tá? Inclusive. Que a gente não sabe o que... Que isso, velho? Sei lá, mano. O Carioca tá soltando um patinho nada a ver. É isso que eu queria dizer, porque assim, o meu ponto aí é, ele tá fazendo destruição, ele tá causando. Não, Ele sim, tá isso eu falei da matando dualidade. uma criança com câncer, roubando o pirulito da boca dela? A gente não sabe. Foda-se. Destruição o Luffy causa. Não, desculpa, Marcola. Desculpa, calma aí. Mas Calma peraí, aí, quantas irmão. cidades o Luffy não derrubou? Vamos lá. Calma lá, calma. Vamos lá. Alabasta, Hum, do Crocodile. Do Harpoon, Ele derrubou. o Chopper. calma, cara. Calma. Você não deixou eu falar. Como é que fala? O Ano, do Kaido. Whole Cake, mais ou menos, vai. Mas deu trabalho ali pra Big Mom. Foi o Luffy que destruiu o ano. Não, ele destruiu As consequências da batalha do Luffy. Mundial, sim. Mano. Você tá bom, tirou, vai. mano, você tirou. Não, eu beleza. acho que a gente pode mudar mano, o nome do anime Ai, meu pra Deus, vai começar. Shebeck e a gente bate palma pra ele e o Luffy é a reencarnação dele. Não, acho não, que eu não tô Não. falando isso. É que eu tô contando. O narrador, ele vai contar. E eu acho que corrobora. E eu não tô falando assim que tudo que o Shebeck faz é bonzinho. Não é isso o ponto. O ponto é que ele só conta factualmente o que ele tá falando, o que ele fez. O que eu tô falando é que se a gente for analisar factualmente o que o Luffy fez, sem falar, sem a gente saber o background de Alabasta, o background de Wano, o background de Dressrosa, a gente vai falar, ele derrubou 5 cidades. Ponto. É assim, ó, primeiro, só uma observação rápida aqui. Eu acho que Esse eles são marinheiro muito que iguais, aparece então, aqui, esse marinheiro que aparece aqui parece ser aquele vice-almirante Momonga lá, que é um cabeludão agora, que tem cabelo roxo. Que é um dos vice-almirantes mais fortes que aparece aí, não tem muito destaque, mas é interessante de pontuar que parece ser ele. Agora, uma outra coisa, se a gente analisar aqui tudo o que tá sendo dito que o Rox fez, tudo, vamos lá. 16 ataques. O Luffy atacou mais 16 situações aí.
76 navios afundados. A gente não sabe que navio foi afundado. A maioria deve ter da marinha, deve ser esses navios de de mantimentos aí pros dragões celestiais e tudo. 14 portos queimados. Luffy faria isso. 5 cidades destruídas. Acho que o Luffy destruiu mais. Uma nação inteira desmoronada. Talvez, né? Se a gente for parar pra observar. 3 casos especiais de violações do artigo 16 da Lei Mundial. Isso eu não sei que porra é essa. Ninguém sabe o que é. Não, mas isso aqui deve ser importante pra estar desse jeito. Só que me incomoda o Oda não ter explicado o que é essa porra. Né? E 25 registros criminais apagados, eu acho que é de gente que ele pegou da prisão, botou no bando dele e apagou ali, mas são coisas aqui que podem parecer uma coisa e ser outra na verdade. Só que o ponto interessante, para simplificar, o Barba Negra é um vilão. O Rox e o Bug são anti-heróis. O Luffy, talvez ele possa ser mais colocado como um anti-herói do que como um herói de fato, que um herói é aquele, o Capitão América, por exemplo. Então, o herói é o Capitão América, que não mata, não faz nada de errado. O Luffy não é isso. Então, eu coloco o Zebek e o Bug na mesma do Luffy e do Shanks, por exemplo. O Shanks, quando ele ganha do Kid... Né? Exato, não tô falando que ele é bonzinho, tô falando que ele é um pirata mais próximo das ações que o Luffy faz do que as que o Barba Negra é desonroso. O Zebek ele tem algum tipo de honra aqui, sabe? O Shanks, por exemplo, quando ele ganha do Kid, a tripulação do Kid se rendeu. Depois da tripulação se render, ele afundou o navio dos caras. Por enquanto. O que eu não, acho... Tá bom, até agora. Tipo, eu acho que ele é um pirata raiz, entendeu? Ele não é um pirata tipo Luffy que... o Luffy não é o pirata raiz que, tipo, vai roubar, vai matar, vai explodir tudo. O Luffy, ele tem um pezinho no herói ali, no bonzinho. Ele é um Goku, entendeu? Uhum. O Shebek, ele é a representação de um pirata, mais pirata mesmo. E ele vai roubar pra poder ter capital, ele vai fazer o que tem que fazer. E nisso, eu acredito que se ele tiver que fazer coisas que ele não fez ainda, pesadas, para chegar no objetivo dele, eu acho que ele não vai hesitar em fazer. Entendeu? Eu tenho certeza disso. Você tem razão, pode ser que você tenha razão. Pode ser, mas até agora não tem nada que ajude a reforçar isso. Não, mas não tem nada contra também. Sim, tem eu concordo. Sim, pô. Também ele não tá roubando gente pior que ele, velho. Eu também não tenho nada contra ninguém nunca me viu na roupa do Batman. Exato. Ninguém nunca viu o Strass e o Batman no mesmo lugar. Exatamente, eu posso ser o Batman. Entendeu? Não tem isso. O que eu acho que o Oda quis mostrar, na verdade, é dualidade, entendeu? Eu acho que o que o Oda tem feito cada vez mais é mostrar que nenhum personagem é preto ou é branco. Talvez salvo algumas exceções. Todos eles são uma grande zona cinza, entendeu? Que tudo pode ser bom e tudo pode... Dentro do bom pode ter maldade, dentro da maldade pode ter bondade. Entendeu? Esse é o grande lance pra mim, na minha opinião. Bonita essa minha frase, né? Bem, aí o capítulo continua, né, com a gente aí tendo um corte pro novo mundo na ilha de Enishi, né? E aí a gente vê um barco que mais pra frente vai dar um pedacinho pra ver a bandeira deles, que é do governo mundial. E aí a gente vê um barco falando: o que você tá pensando que tá fazendo? Sai logo daqui, Harold. Nações não membros são zonas sem lei para nós. As pessoas que vivem lá não têm direitos humanos. E o Harold já fala: até parece que o governo mundial não dita as regras do... Eles são uma nação amiga que nos salvou da fome sem pedir nada em troca. Eles são salvadores do meu país. E aí as pessoas pedem socorro e tal. E aí ele fala: chegou a hora de eu retribuir essa gentileza, ou não? E aí ele fala, ou esse personagem fala: ei, Harold, falando francamente, você e Elbaf ainda têm esperança de se filiar. Então uma coisa é se você nos ajudar, mas proteger uma nação não membro só vai atrasar. E aí o cara comenta, né? Eu falei pra sair da frente, Harold. E dá um tiro numa das pessoas, uma mulher principalmente, né? Harold fica maluco e vai pra cima deles e fala: eles não são humanos, né? Mas se referindo provavelmente a CP. A ficar puto. E aí ele foi pra cima, e aí vem um texto do narrador de novo. A verdadeira face do rei Harald rei de Elbaf foi revelada. Enquanto finge ser amigo do governo, ele afunda navios de guerras inocentes. E aí foi o Jornal Econômico Mundial que falou isso, né? E aí a gente volta pra Elbaf, na taverna da Ida lá. E uma risada, né? Fala: eu te avisei, o governo é assim. Aí ele fala: para de falar bobagem, não posso deixar um homem tão infame entrar no nosso país. Desista logo, Harold, faça com que todo o seu país vire parte da minha tripulação. Não aguento mais ver isso, você abaixando a cabeça pro governo.
E aí a gente vê, na verdade, que ele tá bebendo junto com o Rox, né? Eles eram grandes amigos. Ele é calvão, hein? Não tinha Calvo, reparado é. nisso. Não, ele está calvo. Agora ele era tá, calvo. agora ele tá. Então agora, né? Porque eu olhei e falei assim, caralho, não era assim, né? Mas assim, ó, um detalhe, já que eu peguei esse respiro do Strácia, pra mim um detalhe importante que corrobora pra mim é quando ele fala assim, eu quero que você e o seu país se unam a mim, blá blá blá, com uma desculpinha positiva assim pra eles, que eu não aguento mais ver você abaixando a cabeça. Minha opinião, ele quer isso. É uma coisa que ele quer. Porque os gigantes são uma força que é disputada no mundo de One Piece. Então ele não fala isso como um. Eu esqueci até a palavra, mas tipo assim, ele soltou essa assim do nada, sabe? Ele Da jogou boca um pra verde. fora, né? Não, mas Não é aí da eu vou boca te. pra fora. Mas eu vou te falar, se ele quisesse, ele tinha armado guerra com o Harald, não feito amizade com ele, mano. Mano, mas será que ele quer uma guerra com os gigantes? De Mas se verdade. ele quisesse subjugar os caras, ele ia tentar. Mano, mas Ele esse tem que é 2 o gigantes na ponto. tripulação, 3 Esse que é o gigantes na ponto, tripulação mano. Os dele. caras são. Os mais fortes. Há quantos anos é falado que as pessoas querem ter os gigantes do lado deles, porque essa é uma coisa que divide o mundo. A Big Mom queria isso. Era louca pra ter os gigantes. Aí você vê o governo mundial, agora você vê o Shebeck. Onde eles estão é o lado que ganha. Não, Entendeu? tá Então certo. você. Mas aí Entendeu? eu tenho uma pergunta pra te fazer, Carioca. Ah, Então, eu tenho uma pergunta pra te fazer. O governo queria isso. O que o governo fez? Sequestrou as crianças de Elbaf pra forçá-los a fazer isso. O Zebek tá conversando, velho. Você quer? Beleza. Você não quer? Paciência, eu vou continuar tentando. O Luffy Mano, faria assim também, igual o Zebek tá fazendo, velho. o meu ponto que eu acho é que enquanto há espaço pra conversa, ele vai conversar. Enquanto havia espaço pra fazer o David Velvet Fight, ele ia fazer. Enquanto tiver espaço pra ele agir do jeito que ele pode agir de boa, ele vai fazer. Quando chegar no dia D e precisar, aí ele vai subjugar. Eu acho que Eu assim, Não, acho, eu acho. se o Oda se- quisesse que a gente visse o Shebeck mais mal, ele teria deixado o Shebeck mais mal. Ele Entendeu? vai, mas eu É. acho que é uma coisa que o Oda vai fazer. Eu acho não que o Se Oda chegar o não fez. momento. Se Eu chegar o acho que momento dele se revelar um ardiloso do caralho igual o Barba Negra aí tudo bem. Aí eu venho aqui e retiro tudo que eu disse. Mas até o momento não indica isso. Não é um ardiloso. Eu não acho que é ardiloso. É assim, ele tem o objetivo dele. Ele tá conversando. Ele tá tentando. E o tempo tá acabando. O tempo tá acabando. Uma hora, eu acho que ele vai mostrar a face. É claro, qual a consequência hoje no mundo de One Piece que a gente vê sobre isso? Nenhuma, né? Tipo assim, É. nunca aconteceu nada. Mas o meu ponto é que talvez isso é uma coisa que pode acontecer. É uma coisa que pode acontecer. Eu não acho que ele assim, é muito bonzinho, não. Não, tudo que a gente tá fazendo aqui agora é cagando regra também, né? Exato, a Nós gente tá estamos cagando regra. teorizando sobre o futuro. E acho que a graça de fazer parte desse fandom maravilhoso é isso. A gente poder ter essas opiniões diversas e poder brincar. Tudo pode acontecer. Sim. Shebeck pode ser, mano, como é que é lá o nome dos. Um herói. Dos caras que é mulher lá do Ivankov lá? Ah, os Kamabaka. Kamabaka. Ele pode ser um Kamabaka, do nada. Sei lá. Tudo pode acontecer no One Piece. Então, eu não acho que é uma coisa simples. Mas eu não sinto essa vibe dele. Também não. Eu acho que se fosse pra deixar ele mal, a gente já teria visto. Pô, eu tô sentindo que cada vez que a gente vê mais do Shebeck, mais humanizado ele tá. É. No capítulo Eu acho passado, foi ele reprimindo o Kaido porque o Kaido ameaçou o Harold. Nesse, é ele roubando os caras corruptos que usam a fachada de doação pra criança pra enriquecer a si próprio. Como que eu vou achar um cara desse o maior vilão da história? Até agora não dá, velho. Não, o que eu acho que pode acontecer de repente é ele ter uma. Como é que fala? É ser uma reviravolta totalmente absurda. Tipo, ele fazia isso sem nenhuma. Sei lá, ser muito cuzão. Aí beleza. É que eu Tipo- não acho que nem é esse o ponto. Tipo assim, eu acho que. Eu não tô falando que é 880, ou ele é um anjo ou ele é uma cobra. Eu tô falando que ele é um pirata. Então, se ele tiver que fazer alguma coisa pro objetivo dele, ele vai fazer. E infelizmente, ele pode até pensar assim, ó, infelizmente eu vou fazer, mas não vai deixar de fazer. Entendeu? Esse é o ponto. Ele é um pirata. Ele não é do bem, ele não é do mal. Ele é um bandido pro governo, entendeu? Ele tem um objetivo dele, ele vai cumprir.
Sei lá. Entendeu? Tá bom, mas o que eu tô falando desde o começo é que o Barba Negra é um pirata e ele é do mal. Ele é do mal. O Barba Negra é do mal. Ele É do é. Ele mal. é. Mano, eu não. É que assim, eu não vou falar que o Barba Negra não é o vilão, mas eu não acho que ele é do mal. Eu acho que ele tem um objetivo dele. É tipo, ó, vamos voltar. Mano, eu posso estar errado na minha comparação, tá? Mas, tipo, o Thanos. O Thanos, ele fez o que fez pelo objetivo dele. É aquele vilão. Sim, é aquele vilão que. Quando ele fez o que fez, você fala assim, você para pra pensar, tá ligado? Tipo, caralho, ele tinha um motivo. Ele tinha um objetivo por trás. E ele fez o que precisava fazer pra atingir o objetivo dele, entendeu? Uhum. Eu acho que o Barba Negra fez as coisas ruins dele, mas eu não considero que ele é, tipo, a essência do mal, entendeu? Ele é o demônio em pessoa. Não, Eu não isso aí, vejo dessa Mu. maneira, entendeu? Não vejo dessa maneira. Eu vejo que, assim, ele é um pirata, e pirata já vamos dizer assim, já houve uma espécie de bandido. Então, eu acho que ele vai fazer o que. Ele tem um objetivo e ele vai fazer o objetivo dele. Acabou. Se ele vai. Ah, não, calma aí, né? Aí não, Ô, aí não. Marcola, essa parte você vai ter que cortar. Eu vou cortar essa também. Ele Pô, tá deixa perdendo a as noção. piadas. Não, o Perdendo a Stracha tá noção, perdendo. Vocês têm muito medo de piada. Deixa as piadas acontecer, Não, mano. mano, que É isso que dá cara? corte bom, é isso que dá corte bom. É piada, gente. Ah, caralho, velho. Não, mano, olha aí o cara toma Não, não, não. desmonetização. Então. Bom, vamos seguir aí, vai. Não, desanimei agora. Não, é o seguinte, outra Uma coisa, outra coisa. censura. Outra coisa, o Harold, ele já tá quase do jeito que ele tava quando ele foi assassinado. Só falta ele cortar o chifre. Mas ele já tá com a cara de Kratos aqui já, então tá chegando. E aí o Harold faz, né, o discurso, né? Pode apostar que algum dia farei o Buff ser o membro do governo mundial. E aí o Shebeck dá uma zoada no vice dele. E que ele fala, que tipo de cultura ensina que raspar a cabeça demonstra sinceridade? Aí ele fala, até o Garp riu de mim. Garp, hein? Ele odeia o pessoal do alto escalão, sabia? Ele podia só virar um pirata logo. Querendo ou não, eles são um exército. Claro que lá tem gente lixo. Mas a Marinha tem uma instituição de pessoas que ajuda as pessoas uma instituição que ajuda as pessoas todos os dias. E eles falam, vários marinheiros vieram de Elbaf, começando pelo John Giant. Os guerreiros do nosso país têm força de sobra. Se pudéssemos enviar mais guerreiros, com certeza ajudaremos pessoas. E aí o Shebeck dá uma zoada. Faz isso não, seria assustador. E aí ele vira pra Ida e fala, põe um juízo nele aí, Ida. Se fosse meu filho, eu provavelmente diria, escolha seus amigos com sabedoria. Engraçado que aí a gente vê, né, a Jirudin, aquela menininha que o Loki dá uma atormentada. E ela tá oferecendo um copo de alguma coisa, de água, sei lá, pro Loki, O né? Loki. E aí Ele tá se enturmando aos pouquinhos. Aham. E aí a gente tem um outro corte, né, pro quartel-general da Marinha. Se um gigante se virar enquanto dorme, um humano que estiver ao lado dele pode acabar morrendo esmagado. Se irritá-los uma única vez pode custar a sua vida. Realmente acho que gigantes e humanos podem coexistir? Ou pelo menos foi isso que me disseram. Me disseram caramba, né? E a gente vê aí essa reunião do Garp, o Sengoku, Tsuru e o Kong, né? E é engraçado que... Acho que é a primeira vez que a gente vê todos eles reunidos, né? Assim, as pessoas boas da Marinha, né? Exato. E aí o Garp já fala, não tem problema nenhum eles se juntarem à Marinha, né? E aí o Sengoku fala, o Harold é um homem honesto, ele tá tentando mudar a história de Elbaf. E aí a Tsuru fala que dizem que o Rox tá querendo recrutar eles. Se eles se juntarem à Marinha, será que isso vai conseguir impedi-los? Aí o Kong fala, né? Putz, já entendi, mas eu tô numa louca de bico que não sei o que fazer. Aí ele fala, Então historicamente eles estão pressionando o Kong pra aliar os gigantes de Elbaf ao governo mundial, que é o que o Harold quer. E É ao melhor mesmo ter eles tempo- com a gente do que ter eles como inimigo. E aí o Kong fala, né? Historicamente eles têm uma certa tendência a ser violento, né? E o Garp fala, meu, é exatamente isso que eu quero fazer. Tô falando pra vocês, é óbvio. Então eles têm que fazer parte da nossa força, né? Basta tornar o Elbaf uma nação membro agora. E aí o Kong fala, se dependesse de mim eu não teria tanto trabalho. E aí a gente tem outro corte. Esse capítulo aí teve várias ceninhas aí pelo mundo, né? Com 42 anos atrás em Hashinosu. E aí notícias voando, né? Algo aconteceu de grave, muito grave, piratas cuja.
a Shiki, né? Vou falar Shiki, esse nome é impossível de falar. Shakuyaku renunciou ao cargo de capitã. E todo mundo, quê? Então isso significa que a chance dela de encontrar no mar é zero. Totalmente desesperada. Não, eu fui pro mar sonhando em ser atacado pelas piratas cujas. A nossa juventude se foi, Shaki-chan. E aí a gente vê, né, o Marcola, a gente até comentou que faltava ver a Gloriosa no bando. Exato. E a gente vê, né, a Gloriosa agora, né, aí conversando com a Big Mom. E será que a Shaki tá pensando? O que ela não desistiu pra ir atrás de um homem como você, Gloriosa? Então, no fim, até mesmo a Amazon Willy perdeu. O que alguém como você que faz filhos como o Coelho entende sobre coração partido, né? Falando da Big Mom. E falando em Pausa, filhos, pausa. É, um mini é isso. Katakuri no ombro dela, né? Porra, esse mini Katakuri tá absurdo. Parecendo o Lububu lá, Bubu, sei lá que porra. Esse personagem aqui embaixo é aquele cozinheiro ou é aquele. Parece o Não, filho dela, né? é o cara do Oven. forno. O Oven. Oven, É, o Oven. O forno, isso. Uhum. São os filhos. E aí a própria Gloriosa fala, né? É difícil acreditar que ela tá sofrendo por amor, mas eu não vou deixar barato se ela estiver apaixonada pelo Roger, né? E aí a gente vê a Stussy, fica falando Shaq isso, Shaq aquilo, ainda bem que você tá totalmente apaixonado por mim, né, Newgate? E aí ele fala, eu nunca fui apaixonado por você. E ela vai pra cima dele, né? Como assim? Eu sou incrivelmente popular, meus books. Então ele fala, então vai encher o saco de outro. Ela fala, não, eu quero você. E aí a gente vê emergência, emergência. E aí os navios das Kujas estão se aproximando de Hashinosu. E a gente vê um quadro super legal aí da Shaki chegando, né? Ela foi deixada. E aí a gente Pera vê aí, pausa. Pausa. Essa fala da Bucking aqui ajuda a gente a achar que o Evil é um clone do Barba Branca. Sim, Por essa obsessão que ela tem por ele, né? sim. Porque É a sempre mesma bom lembrar que. É, sempre bom lembrar que ela se ofereceu como cobaia para os Meds fazerem lá os experimentos de clone. Tanto que ela foi clonada e a Stussy lá que ajuda o Vegapunk é o clone dela. Né? Ajuda o Luffy e tudo mais, é o clone dela. E ela é aquela senhorinha que é a mãe do Weevil, né? Que na verdade eu acredito que o Weevil é uma tentativa que ela fez. Ah, como eu fui cobaia de vocês, agora eu aprendi um pouco sobre clonagem, deixa eu tentar fazer a minha clonagem aqui. Então ela deve ter, nessas que ela pula no Barba Branca, pegado um fio de cabelo dele, tentou clonar o cara. E aí acabou dando errado, saiu o Weevil. E ela fica falando que ele é filho do Barba Branca, mas na verdade seria um clone. Esse negócio de ser clone ainda não foi confirmado, mas eu acredito muito. E quanto mais mostra dela, dessa obsessão dela pelo Newgate, mais reforça isso. Marcola, pegando aí um gancho, eu também pensei a mesma coisa quando eu vi a outra cena. A gente já falava também dessa possibilidade do clone, né? Uhum. E até porque os experimentos do Vegapunk agora são uma espécie de clone misturado com várias coisas, né? Uhum. E se Exato. o Bug. É que a gente já falou isso, já foi falado que o Barba Negra é filho, né? Mas e se um dos dois for tipo um clone também, né? Tipo, nada impede, também não foi falado, pelo menos do lado do Bug, né? É, É um clone. o Bug, esse nariz vermelho dele, velho. Ó, esse nariz vermelho pode ser um clone defeituoso. Eu não acho que seja clone. Não, mano, o Mas, nariz mas dele não é dá pra. aquela imagem dele colocando o nariz, né, mano? No Então. palhaço. Então, isso do nariz pode até ser o que você tava falando do Rox há muito tempo. Do Rox ter a Opeopenomi e ter trocado o nariz do Bug por um nariz de palhaço quando ele nasceu, justamente pra ele não ser ligado ao Rox, pra proteger a criança, tá ligado? Sim. Porque o nariz, o Bug não consegue tirar, ele puxa, o nariz dele é assim. Mas a gente não viu nenhum povo que tem um nariz assim, nada foi explicado. Então pode ser uma cirurgia da Opeopenomi, por exemplo. Tá ligado? Essa troca natural. O Law, quando ele faz alguma coisa dessa, a pessoa não consegue reverter puxando nem nada do tipo. Talvez até chegue o momento do Law trocar o nariz do Bug por alguma coisa. Acho que isso não vai acontecer, porque o visual do Bug é absurdo de foda. Muito Não bom. pode mudar, né? Pelo amor de Deus, já tô acabando Não com o pode. Bug já. Não pode mudar o visual dele. Mas eu acho que este nariz de palhaço pode ser obra da Opeopenomi, sim. Tá? Eu tava pensando nisso esses dias, esqueci de falar, mas é realmente. Porque, porra, não tem explicação. É o nariz dele. Ele não usa o nariz de palhaço que ele acorda todo dia e coloca. É o nariz dele aquele, então. Mas isso dos clones também, tipo assim, eu acho que o Oda ainda vai mexer mais com essa parada de clones, vai revelar alguns personagens que são clones. A minha maior aposta e única atualmente, além da Stussy, é o Weevil. O Evil. Mas pode ter mais. Não, acho que vai, já jogou. Acho que isso pra mim tá meio que certo. Jogou esse último arco aí com os Serafines lá,
tudo clone de todos os antigos Shichibukais, né? Então, Brabíssimos, inclusive. Eu quero ver um Serafim do Ace, tá? Serafim da. Eles Ia têm doer. fogo ainda, mano. Ia ser animal, velho. Você é louco. Ia ser animal, mas eu mano. acho que eles pegaram mais os Shichibukais mesmo. Eu acho que o Wei... Não, tudo Que bem, o mas Ace imagina fique o Luffy. Imagina o Luffy se deparando com um Serafim do Ace com fogo ainda. É. Não, que o Ace Ele não ia fique conseguir morto, lutar. por favor. Glória, glória. Não, o Ace tá morto. Serafim do Ace não é o Ace, caralho. Ah, não. Mas o Luffy não ia quero. conseguir lutar. Chega de familiares. Chega. Ah, ia ser muito louco. Eu não queria citar, mas vou ter que citar. O Bruno Bandeira lá, o antigo, né, o PS e tal, ele postou um vídeo que ele fala exatamente isso. Não sei se ele ouviu o nosso podcast e inspirou ele, mas ele fala, o One Piece tá com um problema, que é o nepotismo. Todo mundo tem Eu que falo ser isso alguém. sempre. Eu Não, falo a isso gente sempre. já, a gente já fala disso há algum tempo. Eu não sei Sim. se ele ouviu isso e inspirou ele a fazer. Ele explorou bem mais do que a gente no vídeo dele, mas isso é uma coisa que também tem me incomodado. A gente, principalmente o Carioca, a gente se incomoda mais do que você, o Barcola gosta. É, ele gosta, né? Mas eu tô meio cansado de tudo ter que ter pai, de ser pai de alguém, de ser filho de mano. alguém, pai de alguém. Cara, vamos ser só normal. Tipo, sempre foi assim. Há 20 anos É o só- One Piece é isso, É tá só ligado? ele. Tipo, por exemplo, eu antes O pai me do Zoro era um importava- fudido, velho. O pai do Zoro era um fudido. Exatamente, isso que eu quero Foda-se. falar. E não quero que do nada agora a mãe do Zoro. Não, ela não era uma fudida, ela era uma pirata foda, porque já. Mano. Agora no nada ela é a nossa. Shaq 2, sei lá. Mano, não quero, mano. Mano, Não. mano, tem que parar essa porra. Tem que parar essa chega, porra chega. urgentemente, mano. Eu detesto isso, velho. Então, Porque assim, Ó, tira o falando- mérito dos personagens, mano. Tira o E mérito falando deles. disso, exatamente disso, neste quadro aí, se o Strass se aproximar na barriga da Shaq, tem uma cicatriz que tinha gente falando no Twitter que é de cesárea, tal, e pode ser por isso que ela largou as piratas cuja, porque no capítulo passado ela não tinha. Mano, Eu comparei. Isso não é cicatriz nada, mano. Isso aí Mano, é cicatriz entradinha abdominal, mano. não, Não, cicatriz- não. Olha Não, aqui, ó. não. Olha do outro lado. Puta, É, mano. Ou, na moral, É. esse cara pega tudo, né, mano? Mano, os caras taradão, exato. Mano, tá ligado aqueles memes que assim, você olha pra um canto assim, olhe para o sol, aí eu olho para o sol, olhe para a árvore, aí tá ligado? Olhe pra barriga, aí tá, vai se fuder. Tá ligado? Não é, mano, os caras é tarado, os caras já devem ter feito cada coisa com essa foto aí. E aí- Mas assim, então, e nessa, quem é o filho nessa- dela agora, vai? Que mete aí, Mihawk. Marcola. Mihawk ou Boa Hancock. Ai, mano, Um dos impossível. O Mihawk já era vivo aí, mano. 40 anos atrás, Mihawk tem mais que Você é isso. louco? O Shanks é pego bebê no incidente de God Valley. No incidente de God Valley, o Shanks tinha acabado de nascer. É 38 anos, Scott Valley? Puta, Tá 42 agora? Mas aí é 42 anos atrás. Não, o Mihawk tem 43. Caralho. Então, Nossa. ó, eu tô Caralho. falando, velho. Eu tô falando, porque é o Eu já seguinte. acho uma bosta, velho. Já acho uma merda isso aí. 38, foi 38 o God Valley mesmo. Então, aí que tá, porque as piratas cuja podem ter esperado ela ter o bebê, e aí depois que ela teve o bebê, como foi um filho homem, ela saiu, ela abandonou, tipo, deixou de ser a capitã, porque é contra as regras. E ela largou o filho dela numa ilha qualquer, por isso que o Mihawk cresceu sozinho, tá ligado? Porque não podia levar com ela e pronto. Ou, sei lá, mas assim, a idade bate. Né? Bate mais, eu não sei quantos anos a Hancock tem, mas o Mihawk ele tem exatamente essa idade pra já ter nascido nesse momento e ter 1 ano nesse momento. Então é uma coisa pra ser pontuada, porque Cara, no outro capítulo Essa pesquisa aqui foi foda agora, hein? Puta que pariu, Marcola mandou a braba, hein? Caralho, mano. Agora sabe qual é o problema? Eu Preciso. já tô achando uma merda isso, velho. Já tô odiando, já. bem nos caras, na hora que os caras estão reclamando do nepotismo, eu apresento mais um nepotismo aqui, mais Uma possibilidade. como é que chama? Um nepo baby, né? Mas não é pro baby. Mais um nepo baby, exatamente. Mihawk filho da Mano, Shaq, e se ele é filho não da Shaq, tem ele é filho do Rei Lee. nenhuma, mano. Tipo Então, assim, nossa. o One Piece não tem nada a ganhar com isso, porque senão vira tipo uma bolha, tá ligado? Existe É. uma bolha. Sim.
Ah, não, acho uma bosta isso. Bom, eu acho assim, não é um absurdo piratas grandiosos terem filhos grandiosos, né? Ainda mais se um dos pilares da obra é vontade Irmão, herdada. irmão, Ah, o que eu penso é o seguinte, assim, o filho do Ronaldo Fenômeno nunca vai ser um Ronaldo Fenômeno, entendeu? Por mais que ele tente, ele nunca vai ser. No o pai do Verstappen anime foi não piloto de Fórmula 1. funciona. Mano, O no. pai do Verstappen foi piloto de Fórmula 1. Ah, mano, se você for procurar na história da humanidade, você vai achar um monte de gente assim. O meu ponto é o seguinte: é. Isso no anime, eu acho que tira o mérito do próprio personagem, entendeu? No mundo real, os caras grandes, assim, nunca tem um filho que é tanto. Cara, é muito raro. Porque o cara é uma pessoa rara. E ele não vem de uma família assim, normalmente, tá ligado? Não, o que eu É, é, acho. uma, é uma coincidência aquele cara ser foda Não, não. naquilo. O que me incomoda, né, na verdade, nem é isso. É tipo assim: pai não cria os filhos de One Piece. É fato. Então, pai. Não existe pai presente em One Piece. O pai não Exato. cria o filho. Então o filho Não fica existe o foda pai do presente nada. que seja o pai Não, não. biológico, né? Não, Porque não. o Kuma era o pai É, presente. concordo. Aí o cara fica forte sozinho. Entendeu? E aí ele ganha todo o poder dele sozinho. Top. E aí do nada vem. Ele é forte, tem toda essa força porque ele é filho de não sei quem. É, mano. Mano, descredibilizou. É tipo o Bug, por exemplo. O Bug pra mim, a graça é ele não ser forte. Ele não ser Exato. forte. A graça é ele, pra mim, é ser o Sr. Mr. Satan. Tá ligado? Do Dragon Ball. Pra mim, a graça do Mr. Satan é ele levar a vitória de todos os acontecimentos de Dragon Ball, mesmo sem Sem ter ter feito vantagem nada. nenhuma, ser um palhaço. Mas nos É, vídeos lá, ele é o cara. é. Então, é a mesma coisa do Bug. Ele leva o ouro por não fazer nada. E aí, no final, se falar que ele é filho do Shebeck, vai parecer, não. Ah, ele herdou a aura do Shebeck. Ah, Ele pra conquista as quê, mano? pessoas como o Shebeck conquistava. Pra quê? Pra É, quê? mano. Entendeu? Isso é ruim Não, a demais. tripulação dele tem os mesmos líderes piratas que tinham na coisa. Pô, pra quê? Entendeu? Deixa o Não. Bug ser o Bug, mano. É igual, por exemplo, eu adoro o fato do Ace ser filho do Roger, porque não tem nenhuma ligação. Exato, ele odeia. Tipo assim, Ele odeia aquela merda, ele odeia ser filho do Rei dos Piratas, porque aquilo carrega e é uma a coisa que é proposta do ruim. personagem, né? É a proposta dele. Tipo, é muito rápido, fala que ele é filho do Rei dos Piratas e o Luffy é filho do Dragon. E são coisas que não estão ligadas. Tipo assim, ele odeia. A história dele é essa. A história dele é ser filho do Roger, o Rei dos Piratas. Essa é a história dele. Não é tipo do Bug, que a gente conhece há 20 anos, e aí do nada ele é filho do Shebeck, que é um cara que chegou agora. Entendeu? Tipo, esse é o ponto, pra mim. Eu acho que Mas desvaloriza o que assim, ele fez, tá ligado? eu entendo não gostarem, eu também não gosto de banalizar isso de todo mundo ser filho de alguém da outra geração. Isso eu não gosto mesmo. Mas não interfere diretamente, porra. O Luffy não teve nenhuma relação com o Dragon. O que, que o Dragon interferiu na vida do Luffy a não Mas é ser salvar ele diferente, do né? Smoker lá em Logtown, por exemplo? É O que diferente. que o. O pai do Sanji, tudo bem. O Sanji tem o fator de linhagem por conta da germa, Mas né? é Mas diferente. só. Mas, por exemplo, o Shanks, eu, particularmente o Sanji, eu não gosto do fato da germa. Pra mim, Não, mas aí. foi Mas é um. um caso isolado. O pior buff pra mim dos Mugiwaras é o buff do Sanji. Nossa, é Eu uma não bosta. acho. Eu não acho. Ah, mano, a primeira vez que eles usam o Jumbo Jumbo, eu fiquei maluco. Eu falei, meu Deus, meus amigos que me conhecem quando eu tava assistindo, eu era o tarde, Sem de pesado. tarde. Quando teve Whole Cake, eu falei, meu Deus, o que que fizeram com o meu Sanji? O que que fizeram com o meu Sanji? O Oda prometeu, é o ano do Sanji. É o Não, arco mas do ele Sanji. tava mal desde o time skip, né? Mano, perdeu pra O mim todo Sanji o é ano um. que o Sanji tinha, tá ligado? Botar uma família no Sanji. Mano, o Sanji já tinha toda a história pra mim do pai dele, que era o nome dele. Mas era já o pai dele, pra mim já era o cara do restante. Aí não, O Zef, mas porra. aí enfiaram a porra da Germa. E aí tem toda a história dos irmãos do Sanji. É, Meu Deus, pra quê? Pra quê? é Pra que eu quê? acho que. Mano, faz uma variação do Jumbo Jumbo que o corpo inteiro dele pegar fogo, ele vira o Tocha Humana, ia ser muito mais da hora. Ô, Strácia, eu vejo dois Ou problemas nisso, cara. dá uma faca na mão dele, que ele só usa as facas. Dá a faca na É, ô, Strácia, eu vejo dois problemas nisso. O primeiro é esse problema do nepotismo que a gente tá falando. Na minha concepção, é muito sobre. Não se encaixa tanto no Sanji nesse caso,
Porque eu acho que o Sanji não era o homem mais poderoso do mundo, que nem é o Shebeck no momento, né? Tipo, o cara era um deus e teve um filho que, entendeu? Tipo, eu entendo o que você tá falando, mas aí eu vejo outro problema. Que é assim, cara, é tão óbvio assim que vai todo novo personagem na história vai ter que ser pai de alguém. Ele vai ser mãe de alguém. Tipo assim, não pode ser uma pessoa com uma história nova e você se envolver com essa pessoa de uma maneira diferente. Sempre vai ser o pai, o filho, o Espírito Santo, amém. Entendeu? Tipo, vai ser sempre essa porra. Todo mundo tem que ser pai de alguém. O próximo, entendeu? Tipo, mano, eu acho isso bizarro. Eu acho totalmente desnecessário, entendeu? Tipo, é óbvio que na história vai aparecer alguém que é filho de alguém que é muito foda e é importante e vai ser isso pra sempre, entendeu? Então eu acho que tá muito repetitivo isso. Esse é o lance, né? Tá ficando meio. Todo mundo tá tendo pai e filho de alguém, entendeu? Exato. É esse que é o lance. Sim. A repetição me incomoda mais do que o fato. Talvez seja isso. No caso do Bug, é mais porque eu acho que ele é um personagem muito único. É tipo o Mr. Satan ser filho do Goku, tá ligado? Uhum. Não, não, ele é irmão do Goku, ele é o filho do Braddock lá, É, com o Bardock com exato, uma tipo, mano, humana. não tem sentido. O Bug tem que ser o que ele é, entendeu? Ou pelo menos se ele for filho do Shebeck, ele tem que ser uma coisa que ele não herdou nada. Sei lá, eu acho essa ideia uma bosta, mas falamos o que tínhamos que falar, né, Strass? Desculpa meu desabafo, galera. Tô muito bravo. Desculpa o meu também, porque pegou pesado, né? A gente pegou pesado. Bem, Desculpa fãs aí do Shebeck Bug aí. fãs dessa teoria Shebeck Bug, mas é que 2/3 dessa equipe é contra. Bem, vamos terminando aí o capítulo que nós já tá quase. Bem, aí a gente vê, né, que o capítulo continua. É justo dizer que esse foi um dos maiores eventos que aconteceu na história da Ilha dos Piratas. A chegada mundialmente famosa Idol que causou grande atmosfera. E aí a gente vê todo mundo se emocionando com a chegada da Shaq na Ilha dos Piratas. Todo mundo sendo afetado pelo brilho dela, pelas as coisas. E aí ela fala, né? E aí todo mundo, Piratas Rocks igual gloriosas. E ela só fala, não, só quero morar aqui por um tempo. Yeah! Todo mundo fica em choque. Ela fala, eu ainda sou uma pirata. E mesmo se eu desistir, a mãe ainda vai continuar me perseguindo. Eu quero me esconder aqui por um tempo. Aí ela fala, será que vocês podem me proteger? Obviamente, todos os caras ficam em choque. E aí ela fala, esse lugar fede um pouco, não? E aí todo mundo fala, não, vou limpar. Ela fala, quero abrir um estabelecimento. Os caras, vou construir. E a gente vê, Mano, né, muito bom isso, velho. que os Piratas Rocks meio que chegam e falam, o que tá acontecendo aqui? Tem um monte de idiota vadiando, fazendo essa toda. E todo mundo, os Piratas Rocks chegaram. Aí eles ficam, não fique bravo, Rock. Desculpa, por favor, deixa ela ficar na ilha. E aí ele fica em choque e aí o bar de extorsão da Shaq, né? E o narrador continua. Se essa se tornaria uma lenda contada na Ilha dos Piratas. A ocasião em que houve uma fila de um mês para o bar de extorsão da Shaq. E aí o Rox vê, né? E aí ela fala, né? Tô tão feliz, bem-vindo, você é meu primeiro cliente. Vai entrar pra beber algo, né? E aí a gente vê que até o Rox foi, e todos eles foram afetados pela habilidade, né, dela, o charme dela. Até o Barba Branca, velho. A Barba Ô, Branca ali Strasser, atrás. pegando Aham. esse respiro aí também, eu não entendi se, tipo, isso é só uma piadinha do Oda, assim, né? Ou realmente isso vai desenvolver pra algum lugar posteriormente, tipo, a relevância da Shaq está onde está agora, sabe? Eu não entendi muito bem qual dos dois lados ele tá indo. Só falou pra falar, ou se realmente isso vai amarrar com outras coisas? Talvez tenha alguma coisinha, sabe? Eu acho que só uma pincelada, sabe? Tipo, é meio irrelevante, assim, ele só quis mexer as pecinhas, assim. Uhum. Não, talvez, por exemplo, o capítulo termina com um cliffhanger poderoso, né? Que eu acho que a parte mais importante é a parte que a gente entraria agora. Talvez no desenrolar disso tenha alguma coisa, sabe? Ela ajude em algum momento, faça alguma coisa que permita uma fuga, alguma coisa assim. Ó, eu acho assim, ó. Com o tempo elas tornariam um tesouro impossível de perder para os piratas dessa ilha, pois
um tesouro que eles não podem possuir jamais poderia ser roubado. Eu acho que ela pode ter causado o God Valley ou algum grande incidente. Porque se a Marinha sequestrar ela, por exemplo, tá ligado? Porque ela é uma pessoa que os dragões celestiais iriam querer. Ah, eu quero uma escrava dessa. Uma cuja, por exemplo. Assim como aconteceu com a Hancock um tempo depois. Então ela pode ter causado algum tipo de incidente, porque o Oda não ia colocar isso, velho. Ela se tornaria um tesouro impossível de perder. Tipo, ela é o tesouro de é o tesouro de Hashinozo. No capítulo anterior ele falou que ela atingiria uma fama inigualável, uma fama surpreendente, maior do que qualquer outro. Tá ligado? E aqui eu acho que isso vai se formando. Mas eu não sei como seria. Eu não vejo ela participando disso, mas eu acho que ela vai ser a causadora de um grande incidente, sim. Talvez entre o Roger e o Zebek, por exemplo. Quando o Roger descobrir que ela tá lá em Hashinozo, ele vai pra lá. Pra tentar pegar ela pra ele. Se ela causar God Valley, eu paro de ler One Piece. Não, acho que God Valley não, mas um incidente entre o Roger e o Rox, talvez. Não, pode ser alguma coisa, ou ela pode auxiliar também, ela pode ser uma ferramenta pra Hashinosu, entendeu? Tipo, a Marinha tá atacando, ela aparece lá, os caras ficam meio em choque. Sei lá, a gente viu o poder dela, como funciona a beleza dela. E lembrando que depois ela ficou em Sabaori também, né? Lá que é uma ilha, praticamente uma base da Marinha ali. Bem, e aí o capítulo termina, né, com a gente vendo uma coisa que a gente não via há algum tempo, né? Uma reunião do governo mundial, né, dos velhinhos lá. E a gente vê aqui a Terra Sagrada de Marigioso, no Salão da Autoridade. Então entrega essa mensagem a Harald. Prometemos que serão admitidos do governo mundial quando vocês, guerreiros de Elbaf, cumprirem a condição de matar o Rox. Tchan, tchan, tchan. E aí? E aí? E aí? Mano, eu acho que é o seguinte. Sei lá, já mostrou que o Harald não vai fazer isso. Me desculpam, se ele já mostrou que ele não vai. Entendeu? Mas eu acho que vai ter. Assim, alguma coisa vai ter, né? Com certeza. Vai ter uma interação sobre isso. Mas eu acho que ele não vai fazer. Pô, ele brigou com os caras no barquinho lá de pessoas que ele nem conhece. Ele considera o Rox Isso. Exato. Isso vir num capítulo que mostra ele atacando a Marinha pra proteger pessoas indefesas, Ele nunca faria me isso. leva a crer que ele não vai fazer isso. Eu também penso exatamente assim. E assim, eles falam, os Cavaleiros Santos falam da falha de Harold. Que o Harold foi morto por conta da falha dele. Talvez a falha dele tenha sido não matar Sobek, né? o Rox. Sim. Perfeito. Eu acho que Então, sim, acho que não vai acontecer. Ou talvez ele. Sei lá, aquela forma encapetada dele lá leve alguma coisa. A gente não sabe ali do começo desse flashback, né? Cada vez mais a gente Exatamente. mais perto. Pô, a gente tá aí agora há 42 anos, há 4 anos do incidente de God Valley. Que eu de coração espero que mostre nesse flashback, entendeu? Eu acho que esse flashback já tá bem extenso, já que tá grande, vamos mostrar aí também. Ai, mano, será que o Oda ia dar esse presente pra gente? Não duvido nada ele parar, mostrar o que aconteceu em Elbaf e terminar Harald. Aí daqui a 5 anos a gente descobre. Pode ser também. Quando o pai do filho do Bug. É que pra mim o timing tá perfeito. Ele já esfregou o Shebeck na nossa cara, mostrou um pouco das cujas, mostrou bastante do. O Oda do ele tem Harald. entregado conteúdo bastante, freneticamente, né? Então também eu espero e acho que faz sentido ele amarrar essa história logo, já mostrar tudo. Não tudo, né? Mas pra mostrar 90%, aqueles 10% que falta é o mistério da Imu, como o God Valley sumiu, essas coisas. Vamos ver, Vamos né? ver. Aí já aproveitando esse gancho do Marcola aí, esse mês de agosto tem vários feriados no Japão, né? Acho que tem o Golden Week lá, que sempre tem. Então esse mês vão ter praticamente semana sim, semana não. Então a gente gravou na primeira semana. Agora não teve na semana seguinte. Teve agora de novo. Não vai ter semana que vem. E a gente retorna aí. O capítulo oficialmente só lança dia 31. Que é praticamente No final do mês, né? no final do mês.
Então a gente vai É, ficar não um essa pouco semana, a sem- próxima. É, a gente vai ficar sem One Piece aí mais alguns dias. Mas assim, ansioso. Por mais que o capítulo tenha sido xoxo, né? Não teve muita coisa aparentemente de grande relevância na história. Acho que ainda tá mantendo o ritmo do que a gente espera aí, né? De. Quero que entregue. Eu quero agora. Pô, começou a contar a história do Shebeck, eu quero ver até o final, entendeu? Onde o Sim. Shebeck foi parar? E o que o Shebeck fez que vai impactar no Harold? Eu quero ver até ele usando a OP no Mi pra trocar o nariz do Bug. Aí pode acabar o flashback. Aí, Meu beleza. filhinho, eu vou deixar você. Aí pode acabar. Um ele Marcelo tá falou comprado Barba com a minha Branca teoria. cuida, o outro falou Shanks cuida. Não tem como, mano. O Shanks tem a idade do. Shanks. Ah, não, Shanks tem a Roger. idade do. Roger. O Roger, verdade. O Roger cuida. Falei errado. O Shanks tem a idade O do Bug. Shanks tem. O Shanks nasceu em God Valley. No incidente de God Valley. Não, e ele tem a idade do Bug, né? Que eles cresceram juntos. É. São amigos. Bom, mais alguma coisa? Não, acho que por essa semana aí foi isso. A gente até discutiu mais do que eu planejava para esse capítulo. A gente falou bastante sobre aí essa questão do Shebeck é bom ou mal, sobre nepotismo em One Piece. A gente teve várias discussões diferentes nesse capítulo aí, mais xoxo, não tão inerentes ao capítulo. Mas, assim, quero mais. Quero mais, quero mais. É. Quero respostas. Porque, assim, o que me pega muito com o Oda, né, é que faz uns 10 anos que ele fala que One Piece vai acabar em 5 anos. E a cada 5 anos ele bota mais perguntas, não no respostas. Ele começou a querer responder agora um pouquinho mais, mas assim, ele dando God Valley, muitas coisas vão ser respondidas, né? Esse último Sim. arco começou a responder um pouco. O Shebeck, que é uma coisa que a gente tem desde antes do Depois de Novo um ano ele Mundo, tem né? entregado bastante, vai. Ele Mais tem entregado coisa, né? bastante. É, desde o ano. Então é isso, assim, eu espero mais, mais e mais. Assim, eu quero mais respostas. Quero que a gente comece a amarrar as histórias e a história em si. É isso, eu também espero, acredito que vamos ter o que a gente tá esperando aí. Depois da guerra final e acabou, gente. A gente vai falar, putz, devia ter demorado mais pra acabar. Verdade. Aí me pegou, hein? Então. Me pegou. Então é com esse clima de melancolia que a gente se despede dessa mais edição de um A Bordo do Sunny, referente ao capítulo 1157. Muito obrigado a presença de todos. Traça se despede aqui. É nóis. Valeu, gente. Boa semana. Tamo junto. Bebam água. Amém. Valeu.